Maranata, tudo bem com você? Você que tem nos acompanhado aí. Hoje estamos aqui no nosso terceiro episódio do nosso Maranata Talks, com duas presenças muito ilustres aqui, pessoas conhecidíssimas. E você, seja muito bem-vindo ao nosso podcast jovem aqui. Gravamos aqui da Igreja do Polvilho, de uma forma bem improvisada, tá? Mas com muito carinho, uma forma bem especial da gente compartilhar, testemunhar, né? Nos fortalecer cada vez mais. E você é um membro muito querido, então deixe o seu curtir, comente o que você acha também, tá? E vou deixar os nossos convidados se apresentarem aqui, né? Estamos aqui, além do áudio, além do vídeo, né? Temos agora também apenas o áudio no Spotify, certo? Então nada mais justo que cada um se apresentar, colocando a sua voz aí e se apresentando de uma forma bem simples, honrosa, né? Mas sem precisar falar a idade, vocês dois, tá? Eu sei que existe uma brincadeira muito grande entre os dois, então vou deixar isso aí como polêmicas, tá bom? Então pode se apresentar, pessoal. Pode, fique à vontade quem quiser se apresentar primeiro. Eu me apresento aqui, eu sou Leandro, faço parte aqui da Igreja do Polvilho, sou aqui membro dessa igreja maravilhosa, aqui junto com nosso querido amigo Matheus também, me sentindo jovem de novo, maravilha, né? Eu sou a Ruth e boa noite para todos. Boa noite, que a gente tá gravando à noite, né, Matheus? Exatamente. Mas se você for assistir de dia, bom dia. E bom sábado também, que você bom sábado, né? Esse time-lapse que é difícil as pessoas entenderem, né? A gente gravou o episódio de Natal já, a Larissa fez aniversário depois. Ela falou que tinha 27, agora já tem 28 já. Entendeu? Ela falou errado a idade dela. Bom, gente, trouxemos aqui essas duas grandes pessoas aqui da nossa igreja, do distrito, né? Pessoas que têm muita experiência de igreja, já tem muita vivência, para comentar um pouco, né, do que nós temos aí durante o próximo ano 2024, né? O Léo aqui, ele foi indicado pela comissão de nomeação, né? E eleito pela igreja como o primeiro ancião, né? Depois do Josevan, nesses últimos 2-3 anos de levantar. 2 anos, né? 2 anos? 2 anos. 2 Acho que é mais que é mais, hein? É mais? Memória, né? Tá. Não, porque ele foi depois do Weber, né? Isso, foi depois do Weber. O Weber acho que já faz mais mesmo, é mais de 2 anos. Justamente porque passou 2 anos aí parado, né, com a pandemia. Excluiu os anos da pandemia. Vamos excluir, né, Ruth, os anos da pandemia. E a Ruth, né, que está como nossa anciã, né, representando aí uma ala importante da igreja, se não a maior ala da igreja, né? Vamos conversar rapidamente aqui com eles, começando justamente com a Ruth, né? E aí, Ruth, como é que tá a sua expectativa sendo anciã? A primeira vez aceitando, né, esse cargo importante, representando aí a igreja, uma ala importante que é a ala da mulher. Como é que você se sente aí, pensando em 2024, sendo anciã? Então, foi difícil aceitar, né, Matheus? Nossa, muito difícil. Acho que foi... Quantos anos, Ruth? Acho que uns 3 anos, né? 3 anos, 4 anos, não sei. Mas estamos aí, né? Chegou numa hora que eu falei, não dá para falar não mais. A gente ia te obrigar praticamente. E aí é uma expectativa para mim também, né? Acho que é uma expectativa para todos, porque eu sinto que as pessoas mais próximas, elas esperam algo, né? E que eu possa contribuir junto com os outros anciãos para a organização da igreja. E eu peço a Deus que eu tenha conteúdo, que eu tenha condições para isso, oro, estou orando sempre por isso, para que realmente eu possa contribuir de alguma forma, né? Então,
eu tenho pedido a Deus capacitação. É importante, né, a gente ter essa humildade, né? A Ruth já tem, dentro da Igreja Adventista, quanto tempo já assim? Eu tô com 54 anos. Tá, Léo? O Léo segurando ali para não fazer nenhum tipo de piada. Eu tenho 54 anos. Eu vim para a igreja com 10 anos. Eu trabalhei... A primeira função que eu tive na igreja foi de secretária da Escola Sabatina. Depois eu acho que já passei por muitos departamentos. Quase todos, então, praticamente, né? Que eu me lembre. Eu fui diretora da Escola Sabatina, diretora do Trabalho Missionário, que na época que hoje é Ministério Pessoal, né? Hoje é Ministério Pessoal. Eu já fui secretária da ASA, que antes era Assistência Social. Sim. Eu já fui do Departamento Infantil muitos anos, adolescentes, que era integrado ao Departamento Infantil. Eu já fui da equipe de tesouraria. Isso, acho que vocês não sabem, né? Mas já trabalhei na equipe de tesouraria. Não fui tesoureira, não. Mas já trabalhei nisso, lá na Vila dos Remédios. Tem vários, gente. Mordomia. Eu já fui diretora de mordomia. E diretora de jovens muitos anos. Tanto na Vila... Lá, eu já fui na Vila dos Remédios e aqui também. Ministério da Mulher, falou? E Ministério da Mulher, né? Que é o que ela... Ministério da Mulher, os últimos. Os últimos devo ter anos. esquecido alguns, viu? Fora os que já não tem mais na igreja, né? Não é? Já foram os Pois extintos, mudaram de nome. Mudou de nome, Léo. A Dorcas? Mas eu não peguei a fase das Dorcas, não. Sim, é terrível. Mas eu peguei a fase que o culto jovem era... Os corinhos. Algumas pessoas chamavam de Liga. Liga Jovem. Nossa. Tá, Léo? Eu não era nem nascido. Aí depois foi Programa Jovem, depois Culto Jovem, né? Mas eu fiquei como líder do Ministério Jovem na Vila dos Remédios muitos anos. Depois eu vim para cá, para o Polvilho. Na primeira fase que eu frequentei aqui, eu fui diretora de jovens, também vários anos. Voltei para a Vila dos Remédios. Aí eu fui do Ministério Infantil nessa volta. Vim para cá e fui de novo líder jovem. Uma vida dentro da igreja, né? Uma vida. E sendo anciã agora, então, você fez tanta questão de recusar várias vezes. Já passou por todos os ministérios desse jeito. Tudo e fica recusando para ser anciã. É porque a gente... Eu acho que essa função, a princípio, era só dos homens. Isso já era algo bem diferente, né? A minha experiência na igreja sempre foi a de que, não havendo homens, poderia haver mulheres que exercessem esses cargos de liderança, né? Inclusive, um dos cursos de líder jovem que eu fiz foi no IABC, em Goiás. E uma pastora... Eu já fui para lá fazer o curso. Tá, mas eu não estudei lá, eu só fiz o curso de liderança jovem, que na época não tinha esse formato que é de hoje. Nós íamos para um determinado lugar e lá a gente tinha instruções, né, diversas. Pastor Ronaldo de Oliveira, o pastor, ele faleceu, Silvestre, enfim. Tinham vários pastores que iam, a gente se concentrava e eles davam as classes, né? E nós ficávamos 3 dias, 4 dias estudando sobre a liderança. Era uma imersão, entendeu? E aí a gente lá, né, num desses encontros, teve uma pastora que atuava na África e ela chegou a realizar, a pastora adventista, ela realizou batismo porque lá não tinham homens naquele determinado lugar. Pastora adventista? Naquele determinado lugar. Entendeu? Hoje em dia se discute muito isso na conferência geral, né?
Isso e não só na conferência geral, mas também discute muito no meio evangélico, né, inteiro, em peso. Já vi vários vídeos e podcasts e do assunto falando sobre a mulher não pode, outros podem, aquele assunto bem polêmico, né? Mas assim, que agora tem uma discussão, né? E eu acho que a igreja está compreendendo tudo isso. Porém, a responsabilidade, seja homem, seja mulher, é uma grande responsabilidade. Você é uma dimensão assim que você vai atuar diretamente na organização das coisas, né, da igreja, onde todos os departamentos estão incluídos, e também, né, você é um líder espiritual naquele local, naquele lugar, e isso, né, é só uma referência, né, para muita gente, principalmente para só a atuação do Espírito Santo que te possibilita isso. Né? Então é uma responsabilidade gigante, né, Léo? É grande, responsabilidade é grande. Falando em responsabilidade gigante, né? O Léo, né, que é ancião há quanto tempo já? Já fazem 5 anos? 4 anos? Não sei, que eu tô por aí. Então não sei. Não, mais ou menos 4 anos. 4 anos? É. E você agora, né, foi aí indicado pela igreja, indicado pela comissão e eleito pela igreja, né, para ser o primeiro ancião aqui da igreja. E aí, como que você recebeu essa notícia? Foi surpresa? Você nem imaginava? Ou você já tinha Deus já colocou na tua cabeça que poderia ser você o primeiro ancião futuro aí? Na verdade, eu nem imaginava que poderia acontecer, nem sequer cogitava, porque normalmente a gente tem como, olhando o grupo de ancianato, a gente sempre pensa num primeiro ancião mais vivido, né, com mais tempo, não que eu não seja, né, Ruth, mas com um pouquinho mais de idade, né, que a gente vê aquele homem mais carrancudo, aquela pessoa que é como se fosse na ausência do pastor é que toma conta, todos os anciãos na verdade, mas sempre tem que ter aquele que está um pouquinho como posso falar, um pouco mais à frente, né? Que puxe, que chame, não é que não pode deixar a coisa muito largada, né? No 4 e cada um vai fazer o que quer, quem é que vai chamar, quem é que vai juntar, né? E assim, eu recebi, foi até meio diferente, né? Eu tava lá no Olimpori, normal lá, sabia que tava aqui tendo a reunião da comissão, né? Já tinha orado antes, né? Pela reunião, para que Deus realmente atuasse lá e chamasse verdadeiramente. E foi uma surpresa total. Eu tava lá normal, lá com o pessoal, e de repente a Gabriela me liga e fala, me ligando para mim, né? Fala que tava na comissão e meu nome foi. Eu pensava que era para ser ancião normal, né? De novo, vamos ser ancião. Só que ela foi chamado para ser primeiro ancião. Eu falei, o quê? Na hora, na Torre de Hanoi, eu parei e virei o quê? Achei que era pegadinha da Gabriela. Achei que era pegadinha, né? No começo eu hesitei um pouco daquele friozinho na barriga, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Eu normalmente não nego o chamado. Só se isso for atrapalhar um pouco, no caso, a vida familiar, essas coisas. Sim. Mas mesmo assim eu faço o possível para sempre estar aceitando, porque eu creio que é o chamado do Espírito Santo, né? E ele sabe de todas as coisas. Então, foi uma grande surpresa, mas Deus, como a Ruth falou, vai capacitar, né? Todos nós, não só ela, como a mim também, os outros anciãos, cada dia mais é um aprendizado, uma melhora, né, na nossa vida, espiritualmente falando também, principalmente, né, um crescimento espiritual muito grande. Isso é verdade. Joelho no chão direto. Porque a gente também se beneficia disso. Muito, né? muito. Espiritualmente. Deus sabe o que a gente precisa para aprimorar o nosso caráter, e Ele nos coloca num lugar que a gente tem que estar, né? Eu sempre gostei de ter uma atividade na igreja. Não precisa ser de liderança de um ministério, mas ser uma professora da escola sabatina, ou estar integrada em alguma equipe, sabe? Seja o que for, é importante ter um trabalho, né, na igreja. Não foi participar, né? Como vocês falaram, né? Enriquece sua participação, né? Sim. Por exemplo,
A Ruth, ela passou por quase praticamente todos os ministérios. Imagina a bagagem que ela traz, também até para dentro do ancianato. A visão que ela tem de programação, a visão de trabalho em equipe, com o grupo, a visão que ela tem também com os membros da igreja, o aconselhamento com jovens, por fazer parte, já ter feito parte do Ministério Jovem, com as crianças do Ministério Infantil, até as próprias pessoas que estão ali em cargos de liderança, Ministério Infantil, outros cargos. Então ela já tem uma certa bagagem que ela pode influenciar muito a vida de várias pessoas e para positivo, né? Que é o que a gente assim sempre busca. Né? É exatamente isso, né? A gente em comissões, né, sempre se colocava o nome da Ruth porque era uma pessoa. Existem pessoas que são em cada igreja, né? Tem pessoas que são base, né? Que sempre tá ali deixando o seu melhor, né? Sua experiência, os melhores comentários. Eu participei de 3 comissões de nomeações. A primeira vez eu estava meio quieto, a segunda vez já falei um pouco mais, a terceira vez já falei um pouco mais. E os comentários da Ruth sempre são bons, né? Nem tudo a gente concorda, mas sempre são bem ponderados, bem colocados, pra gente refletir depois. Depois sai e fala, é verdade, né? Às vezes a gente não tá com a melhor cabeça na hora, ou deixa se levar para alguma situação, e a gente, com a experiência, a gente consegue. Por isso que pessoas, né, tanto como a Ruth como o Léo mesmo, né, que tem uma experiência, que sabe ouvir, que sabe a hora certa de falar, são importantes para a igreja, né? E é importante ter pessoas assim, certo? Mas assim, no geral, vocês estão com algum frio na barriga? O Léo já é ancião, mas dá, sempre. Total. Sempre. O Léo vai sofrer muito com, acredito que é a mesma coisa que o Josevan passou por muito tempo, que é comparação, né? Que vai ser terrível isso, porque com certeza o Josevan sofreu muito com comparação com o Eber, e você vai sofrer muito com comparação com o Josevan. Que foi um ótimo ancião, né? Até fiquei meio, nossa, o Josevan. Ainda bem que ele continua. Na verdade, ele continua, né, gente? O Josevan é muita referência para muita gente, inclusive para mim também, uma referência muito boa, muito positiva. Aprendo muito com ele. E assim, se existe hierarquia dentro da igreja, é só no sentido de colaborar com a organização, mas não no sentido de um ser mais, outro ser menos. Nenhum, né? Então, justamente. Eu até sempre falo, né, até em reuniões, e até falo também lá na classe dos adolescentes, né? Meu último ano, tá? Eita, choramos agora. Tortuguitas não tem mais. Na classe dos adolescentes, mas gosto muito deles. Mas sempre falo que normalmente a liderança, principalmente o ancianato, e na verdade todos a liderança, eles foram escolhidos para servir, não para mandar. Nós estamos aqui servindo para o melhor funcionamento do culto, para a melhora da vida das pessoas, da vida espiritual principalmente. Então nós somos servos, e eu creio que nós somos os menores. Temos que ser os menores, né? Aí, ó, que foi bom eu trazer o livrinho. Esse livrinho, Liderança Cristã, eu tô lendo. E ele tem um capítulo que fala sobre humildade, e justamente essa questão. O líder, ele está lá para organizar, mas para possibilitar que todos tenham participação, que todos tenham protagonismo, que todos, né, têm talentos diferentes. O cabeça é Cristo, né? Mas nós somos corpo e cada um tem a sua os seus talentos diferenciados, a sua condição de fazer algo na obra de Deus. Então, existe essa liderança, essa organização, né, de primeiro ancião, de acionato e de líderes de ministérios, e depois das formações das equipes, enfim. Mas todos, né, têm uma participação na obra. Então, é igualmente importante. Corpo, né? Isso. Para o melhor funcionamento da casa de Deus, né? Cada um tem seus dons, a área que trabalha melhor. A Ruth trabalha muito bem com as mulheres. Eu já prefiro a parte mais jovem, né?
embora não tenha, já passei, Embora né, seja velho, né, Léo? da idade de jovens, mas gosto muito da parte de jovem, dos adolescentes. Já tem outros que já se identificam mais com a parte de evangelismo, ministério pessoal. Não que a gente não tenha capacidade de participar junto com eles ou de estar ali, mas cada um tem o seu E é bom ter essa pluralidade, né? Ainda mais no ancianato, né? Você tem ali um ancião que trabalhe e assim, ande bem ali nas questões dos jovens, né, dos adolescentes, dos bravadores, aventureiros. Também é bom ter uma pessoa, né, igual a Ruth, que também transite ali, né, no meio da mulher que precisa de um apoio, né. Então já vou encaixar uma pergunta que vai ser, não é nem polêmica, mas assim, há muita discussão sobre isso, tá? Da importância que, acho que quanto tempo? 2 anos já, 2 ou 3 anos que pode ter anciã mulher, né? Acho que é isso, mais ou menos, né? Acho que 3 anos. 3 anos, né? Se pode. 3 tá? anos. Aí com isso se levantou muita questão, né? Da anciã mulher. A igreja do Polvilho, a Adelane foi a primeira, né? Anciã, mulher, tudo. É importante realmente, né, ter uma figura feminina representada no ancianato? Eu acho muito importante. Da Ruth. Muito importante. Eu acho que tem que existir ancianato. Uma polêmica. Eu sou polêmica. A Ruth gosta de polemizar. Se tiver uma mulher, ok. Se não tiver, ok. Se tiver só mulher, ok. Se tiver só homem, ok. Mas é de acordo com a necessidade da igreja. O importante é que o ancião, o ancianato, não o ancião único em si, mas que o corpo de anciãos da igreja, eles integrem todos, eles tenham a visão e da criança, que a criança precisa participar na igreja, que o juvenil, o jovem, o adolescente, o mais velho, o idoso, né? O homem, a mulher, que todos precisam ser integrados. A gente tem que ter um esforço. Logicamente que 100% a gente não garante, porque existe também o querer da outra pessoa, né? Do que está. Mas a gente precisa trabalhar para que todos tenham possibilidade de exercer, porque assim como faz bem espiritualmente para nós termos uma função na igreja, também faz bem para qualquer outro, né? Sabe, se uma pessoa não tem um cargo na igreja, nunca foi chamado para nada, mas tá vendo ali, eu vou exagerar aqui no meu exemplo, mas sei lá, tem um saco de lixo cheio, precisa ser trocado, vai lá, tira, amarra e põe para fora, sabe? Precisa fazer algo. Entregar um livro, não precisa ter cargo para isso, né? Orar por uma pessoa, você não precisa ter um cargo para fazer isso. Então tem que ter os dois lados. A pessoa compreender, né, qualquer membro da igreja compreender que ela pode orar, que ela pode cantar, que ela pode participar de uma forma mais ativa na liderança, enfim, que ela tem algo, um talento a ser desenvolvido. E os líderes, né, incluindo os anciãos, precisam perceber que todos precisam ser convidados, precisam ser chamados, incentivados, né, a desenvolver os dons. Acho que tem muita gente que pensa que na igreja só existe 2 tipos de dom: o de cantar e o de pregar. Infelizmente. Mas não é só isso. Não é só isso. É muita coisa que envolve, muita coisa. Aí isso atrapalha um pouco, né? Muita gente pensa que eu estou só esquentando o banco na igreja. Mas tem tanta área que pode ser utilizada, até mesmo como professor de escola sabatina, do Ministério Infantil para as crianças, diaconato, o diácono e diaconisas. Recepção, justamente. Fazendo participações lá na frente, oração, momentos prévios, né? Os corinhos que a Ruth sempre gosta de falar. Então tem muita, e isso só são algumas coisas que tem aqui na igreja, fora o que a gente pode fazer fora da igreja, né? Sim. Na rua, na família, em outros ambientes. São pessoas que são separadas por Deus e têm uma função muito importante, até às vezes mais importante que a nossa.
produz mais frutos. É, justamente. Às vezes quem colhe é quem é o ancião que passa, vai o ancião, a Ruth vai lá passar um estudo para uma irmã, só que aquela irmã está recebendo estudo por causa de uma outra pessoa. Ou seja, ela teve, se não a maior participação nesse estudo, que é justamente a de convencer através do Espírito Santo a essa pessoa receber um estudo. Sim. O pastor colhe o fruto de batizar, mas por trás, quem estava aqui? Aquele irmãozinho lá que não faz nada na igreja. Sim. Teoricamente, a gente pensa que não faz nada, mas é o que mais traz frutos para a igreja. Outro dia eu me surpreendi. Eu vou contar uma experiência minha, mas não é para me engrandecer. É porque realmente eu nem fazia ideia daquilo. O Edmilson, irmão do Ed, né? Ele veio pregar, e ele veio pregar num dia que era o dia da recepção, então ele foi convidado a falar sobre esse tema. E ele disse que chegou aqui na igreja e eu recebi ele. Eu já fui líder da recepção, mas nessa época não. Né? Eu recebi ele falando que eu acolhi, que eu falei, ai, que bom que você está aqui, alguma coisa, ele contou lá, né? E ele falou que ele ficou na igreja porque ele disse assim, poxa, se essa pessoa me disse isso, é porque aqui é um lugar muito bom para eu ficar. E ele ficou. Eu não sabia disso. Né? Tá vendo? Então, mas ele falou isso. Uma vez eu até falei na classe de adolescentes que, às vezes, muita gente nunca deu um estudo, nunca participou ativamente de alguns projetos da igreja, mas quando chegar lá no céu vai estar cheio de estrela na coroa. Por quê? Porque através do testemunho dele muitas pessoas conheceram até palavras, recepcionar um jovem ou um adulto, alguma pessoa que chega lá, ajudou em 50% até mais da pessoa permanecer na igreja. Exatamente. Um complemento outro, né? Uma boa recepção, né? A pessoa pode, às vezes, não ter um conhecimento, ou não ter o dom de falar muito bem, para dar um estudo bíblico, mas às vezes você estando ali, recebendo a pessoa bem, vai ser bem mais útil, muitas das vezes, do que passar as 27 doutrinas e tudo bonitinho. Justamente. Porque a pessoa ali vai se sentir tão bem acolhida que ela vai aceitar o estudo com mais. Vai despertar o interesse dela de saber. Quantas vezes, né, uma pessoa que não prega, que não vai lá na frente, não canta, mas convida alguém para vir à igreja. Justamente. E convidando, a pessoa tem um contato. Né, chega aqui, tem um contato, às vezes permanece, enfim. Às vezes não permanece, mas a mensagem está ali no coração. Vai ser colhida mais pra frente. Eu lembro até de um caso da igreja que ela sempre foi na igreja da gente, mas nunca, jamais aceitou o batismo na nossa igreja. Mas sempre estava ali, toda a programação, seja o Ministério da Mulher, seja o Ministério Jovem. Era uma jovem até, na época devia ser seus 20 e poucos anos. Na época eu era mais novo, até saindo da adolescência, entrando como jovem. Só que eu vim para cá, passei muito tempo pra cá e soube que ela se batizou em outra igreja pequena no interior. E ela frequentava a nossa igreja, ela era membro, mas ela não era batizada. Mas ela recebeu uma mensagem tão poderosa no interior lá de Pernambuco e se batizou. O chamado dela, agora não sei se foi a mensagem, não sei se foi o acolhimento das outras pessoas. Talvez a semente estava lançada. Justamente. Né? E nisso, qualquer pessoa da igreja, desde a criancinha, tem condições de fazer isso, lançar a semente. A colheita pertence a Deus, né? Justamente. Então, o tempo também que isso vai acontecer pertence a Deus. Mas lançar a semente é uma das coisas que nós precisamos estar fazendo o tempo todo. E um privilégio. Um privilégio de participar da obra de transformação da vida das pessoas, onde você ajudou que o Espírito Santo transformasse o coração dessa pessoa. É um privilégio, né? Porque senão é a coisa mais difícil que tem no mundo, é você participar ou ver uma vida sendo transformada, né? Ser um cooperador, né? Justamente. O Espírito Santo lhe usar para que aquela pessoa seja transformada. Isso é um privilégio enorme. Eu acho. Até os anjos queriam fazer parte disso e temos esse privilégio, muitas vezes a gente joga de lado, né? Eu lembrei de
de uma outra situação. Às vezes, as pedras falam também, né? Não que meu pai seja uma pedra, mas ele estava afastado da igreja nessa época. Porque meu pai era adventista, aí, para casar com a minha mãe, ele deixou a igreja. Depois a minha mãe se tornou adventista e o meu pai teve as dificuldades dele, enfim, para retornar, né? E uns amigos da minha classe, meu amigo, ele se dizia ateu. Estudava, ele fazia magistério comigo, namorava com uma amiga e o casal foi na minha casa e meu pai chamou para fazer o pôr do sol em casa. E para ele não queria, mas para não desrespeitar, entre aspas, né? O meu pai, dono da casa, ele fez o pôr do sol lá em casa e ele se tornou adventista. Então, assim, isso é só um exemplo de que qualquer pessoa pode fazer qualquer não significa desleixadamente, tá? Mas qualquer trabalho, né, dentro da igreja para que surta resultados da salvação de outras pessoas. Às vezes, sem saber, o nosso testemunho está sendo valioso para outras pessoas. E a igreja precisa ter essa consciência. E aí o ancianato precisa cooperar para isso. Tanto o nosso bom exemplo, como também o mau exemplo, ele produz frutos, uns para salvação, outros para perdição, né? Então essa consciência de que frutos nós estamos produzindo, independente da idade, da classe social, né, da nacionalidade, enfim. Se sabe mais, se sabe menos. Isso. Bom, tanto o Léo, né, como a Ruth, eles transitaram, né, muito. Léo hoje em dia é muito ativo no Clube dos Prisadores, Aventureiros, né, e a Ruth já foi quantas vezes diretor jovem já? Muitas. Eu nem sei, mas em 2 igrejas. 2 igrejas, aqui 2 vezes. Né? Aqui 2 vezes. Na Vila dos Remédios. Na Vila dos Remédios as meninas se encontram, a gente conversa, que agora são todas, né? Não é nem mais jovem, né? Da idade do Léo. E como é que vocês olham, né, e veem, vocês estão atuantes dentro desse meio, né, conhecendo o meio da juventude da igreja, como vocês veem a importância desses ministérios que atuam? Como é importante para a igreja, tanto atualmente como no futuro? Como vocês veem com as maiores dificuldades em lidar com essa nova juventude dos tempos atuais? E aí? É difícil. Mas o Espírito Santo capacita, né? Se sua igreja não tem clube, nem de aventureiros, nem de desbravadores, eu aconselho a fazer de tudo, apoiar o máximo possível, se preparar, arrumar pessoas, prepará-las para ter o clube. Por quê? Porque isso ajuda demais. Você tem contato com os meninos e tem contato com os pais também. Muitos não são adventistas. Isso é uma forma de evangelho, né? O clube em si é puramente evangelho. Pura. Desde classe bíblica, cartão que tem que ser cumprido das classes, especialidades, é tudo. A natureza em si, a gente sempre busca a natureza, mas mostrando um poder criador. Então é uma ferramenta maravilhosa que a igreja tem, que pode ter qualquer igreja aqui no distrito, que é Aventureiros e Desbravadores. É uma forma de evangelizar crianças, evangelizar juvenil, adolescentes, jovens, e os pais têm esse contato. É só lembrar da sementinha, né? A sementinha é plantada e isso pode crescer e salvar a vida de famílias, né? Não de pessoas individuais, mas às vezes de famílias. Eu acho assim que qualquer ministério ele tem o objetivo de organizar. Então, o Ministério da Mulher, organizar as mulheres para a ação missionária e também para que sejam alimentados espiritualmente. Ministério dos Homens,
dos jovens, dos adolescentes, das crianças, dos idosos. É para você ter visibilidade para aquele grupo de pessoas e organizar as ações para que elas possam crescer espiritualmente e levar a mensagem para outras pessoas, sem perder de vista o todo, né? Então, o todo da igreja. Então, você, líder jovem, você precisa estar sempre tendo o objetivo de ajudar os jovens espiritualmente e organizar as ações missionárias para que eles participem. Sem excluir ou não fazer uma igreja paralela, né? Isso, sem perder de vista que eles precisam estar na escola sabatina, que eles precisam frequentar o clube de desbravadores, que eles precisam participar dos cultos da igreja, né? Enfim. Precisa ter essa visão de que a igreja é um espaço de convivência para todos. O culto jovem, por exemplo, ele é feito pelos jovens, mas para todos. Justamente, para a igreja. O culto jovem não é para jovens, é para todos. O culto jovem é feito pelos jovens. Se você está nos escutando agora, está assistindo, saiba disso. Não é culto para jovens, é culto para a igreja. Mas é feito porque muitas das vezes pelos jovens. O jovem não tem ainda, né, o espaço, não é chamado para cantar, não é chamado para fazer algumas coisas dentro dos cultos. Então, e através dos precisaria cultos ter. E, né, então, importante ter. Mão dupla. Exato. Né? O Ministério da Música tem que envolver o juvenil, o jovem, o desbravador, o mais velho, o Ministério da Oração idem, a Escola Sabatina idem. Então, nós todos, né, tendo esses ministérios específicos, né, Léo, mas tendo em vista que é um corpo. Com certeza. E que um não se sustenta sem o outro. Não. E é interessante que isso facilita até o trabalho dos ministérios. E eles são preparados para trabalhar, né? Sim. São preparados. Os jovens eles estão sendo preparados, os adolescentes estão sendo preparados para assumir o seu lugar, o lugar da Ruth, porque eles são o futuro. Se Cristo não volta antes, é essas pessoas que vão assumir o cargo de primeiro ancião, do ancianato, de diretores de escola sabatina, de diretores jovens, de asa e entre outros. O processo do discipulado. Justamente. Sim. Eles estão sendo preparados, o Ministério Jovem está preparando os jovens e assim por diante. E a igreja funciona como corpo. E a gente tem que ter muita noção disso. Né? E às vezes nós não temos. Então, eu sou um desbravador, mas eu sou membro da escola sabatina e eu sou do grupo de jovens. E eu sou, eu tenho, eu participo da equipe sonoplastia. Da sonoplastia, né? De louvor, enfim. Eu tenho vários momentos na igreja que eu preciso estar atuando. Eu sou uma mulher, mas eu estou lá como líder do Ministério da Mulher, mas eu sou aluna na escola sabatina. Né? Eu sou também mãe de um adolescente que eu preciso trazê-lo para o culto jovem. Né? Então, assim, nós temos diversos papéis dentro da igreja. E nós não temos um único papel. Exato. Né? Dentro da igreja, dentro dessa missão. Eu sou mãe de um jovem, eu também tenho responsabilidade com os outros jovens da igreja. Eu sou aluna na escola sabatina, sou líder do Ministério da Mulher e eu sou aquela pessoa que vai entregar um livro, que vai participar do Quebrando o Silêncio, que vai fazer diversas outras coisas. Né? Eu sou aquela que vai ouvir em alguns momentos um culto de quarta-feira, de domingo, ouvir para me alimentar. Né? Justamente, espiritualmente é muito importante. Exatamente. O alimento. Uma coisa que me preocupa é um momento que a gente vive de esvaziamento dos cultos de quarta-feira e domingo. A gente não pode, tem que reverter isso aí, esse quadro, né?
é forte o que eu vou falar, mas a gente aqui, pelo menos no Polvilho, eu acho que outras igrejas aqui do distrito também, tem a preocupação de ter uma igreja, um local. Aqui no Polvilho a gente está, né, buscando contribuir com a construção da nova igreja, mas a gente tem que estar firme presencialmente nos cultos, independente de como esteja a igreja, né? Nem que seja sem parede, nós temos que estar. Tem que estar em todos os cultos, seja ele qual for, JA, quarta-feira, domingo. É como diz no clube. Não vê no clube por quê? Quebrou a perna? Foi atropelado? Essa é uma dificuldade de pequenas igrejas, grandes igrejas. Não só a igreja adventista, né? Não só a do Polvilho, né? Eu mesmo, Vitor, a gente busca fazer um combinado que a gente não consegue em todos os cultos, porque o culto de domingo geralmente é o culto que a gente vai pro clube de manhã, né? E ou recebe alguém em casa à tarde, ou vai visitar alguém. Então sempre tem que ter esse jogo de cintura também, né? Mas o culto de quarta, sempre que eu busco, tô vindo aqui com a Vitória, que é um culto muito gostoso. Sinceramente, eu gosto mais do culto de quarta do que do culto de domingo. Eu acho que ele é muito mais, sabe, um clima de oração, eu acho muito mais gostoso. É mais próximo, não é? O culto de quarta é maravilhoso. O culto de domingo deixa de ter Por exemplo, no meu caso, quarta-feira é um dia que eu trabalho até muito tarde, né? Mas eu sempre que posso, se eu não sair no final, no amém, eu tô aqui 8 horas, às vezes chego 8, às vezes seja um pouquinho mais. Mas sempre que posso, venho, porque é importante, né? Eu não peguei os louvores, mas vou pegar o sermão. Questão de trabalho, tudo bem, mas vou estar lá. No domingo, só se acontecer alguma coisa mesmo, pregando em outra igreja, igual domingo passado. A nossa vida, ela é muito corrida. E a gente tem que estar com os olhos abertos, porque as coisas acontecem no decorrer do dia, né? Geralmente nos dias de culto, inclusive. Né, principalmente que vai tomando o nosso tempo, e se a gente não tiver firme esse propósito, né, nós somos engolidos por uma rotina louca. Então é realmente analisar, né, verificar o que pode ser feito, se pode, o que e como. E se não pode que seja algo muito temporário, sabe? Não seja algo que, tudo bem, pro resto da vida eu não vir, né? Não tá, tem algo que não está bem. Então tem que nos incomodar. Quando nos incomoda, a gente não se acomoda. Então, a gente precisa ter a noção de que é algo, sabe, com começo e fim, e não eterno, né? Para a gente tentar se organizar, para a gente tentar se ajustar. Eu acho que isso é algo que, na minha experiência de vida, eu tenho, claro, por exemplo, eu tive faculdade. Eu estudava de quarta, eu já não ia na sexta. Apesar que eu fiz a Renascença, não tinha aula de sexta mesmo. Mas eu viajava longe para poder fazer essa faculdade. Se eu fizesse uma comum, né, eu ia ter aula de sexta-feira. Assim, quando eu comecei a estudar, eu estudei 6 meses assim, tendo aula de sexta-feira e não indo. Não ir na quarta não tem como. Mas eu tenho que ter noção que isso é temporário, né, para aquele período. Tem uma indagação. Nós temos hoje uma sociedade que não quer saber muito da parte espiritual, né? Não falo nem só dos que não são da igreja, mas tem muitos adventistas mesmo não consideram o lado espiritual, o contato com Deus, como algo muito essencial, não enxergam, né, como algo essencial, né? Vive espiritualmente meio que uma vida dupla, né? Na igreja e lá fora outra questão. E vendo dessa fé que as pessoas têm, não vê mais a necessidade de ir à igreja, como que a gente consegue, né, fazer meio que uma dinâmica diferente dos cultos,
sem. Não estou dizendo para jogar uma parede preta na igreja, ter luzes coloridas, mas de que forma, né, vocês acham que podemos ter cultos que atraiam essas pessoas? Eu digo isso porque lá na igreja da Itapevi, os cultos do domingo eram de culto evangelístico. Aqui eu não sei se também é evangelístico, né? É aquele culto especial para você chamar a pessoa. Só que as pessoas não querem nem vir para a igreja, porque elas não têm uma necessidade disso. Como vocês acham que poderia mudar essa dinâmica de cultos evangelísticos para atrair as pessoas? Eu não digo nem no culto do domingo, mas até nas semanas de evangelismo. E aí, o que vocês acham? Sabe uma coisa que tem atrapalhado muito, muito mesmo, e até a gente fala que as armadilhas, né, que é imposta aí na sociedade, tem armadilhas do inimigo que é de curto, e tem outras que é de médio e outras que é de longo prazo. Com o advento da internet, temos muitas possibilidades, muita coisa boa para assistir. Mas eu vou assistir a própria Novo Tempo. Não, tem. Nossa, quem vai. Olha, hoje, no sermão de sábado, sabe quem vai estar lá? Na igreja que eu estou assistindo aqui a live, vai estar lá o Rodrigo Silva. Eu vou escutar a Ruth pregar na igreja, eu vou escutar o Rodrigo Silva. E o pior ainda, sabe por que os cultos não estão sendo tão atrativos, os sermões, as pregações? É o famoso culto coach, que tem levado muita gente a ficar preso em algo que é temporal, que é a vida aqui na terra. Benção, Deus vai abençoar você, Deus vai te curar, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Persista, seja forte, a prosperidade, né? Seja forte, extraordinário. Justamente. E esquece do sermão, o evangelho de Cristo. Jesus disse que não queria ser fácil. Olha, a porta é estreita. É isso aqui. É difícil você ter foco e atenção na igreja durante 40 minutos de culto. Hoje em dia, com Instagram. Você vê aqui stories, reels, você vai clicando, sabe? O WhatsApp você nunca vai escutar mais o áudio na velocidade de 1, né? Não. É 2, 1,5. Todo mundo meus áudios de 3 minutos, eu não entendo esse pessoal. Não é? Poxa, os áudios tão gostoso de ouvir. Então, esse mundo acelerado também ajuda bastante, né? Você sentar, terminou a escola sabatina ou você chega no domingo para assistir um culto, você senta e é 1 hora, 1h30 sentado tendo que prestar atenção naquilo ali, sendo que você hoje não consegue mais passar 5 minutos assistindo alguma coisa. O podcast aqui esse aqui vai ter cortes, não vai ser completão do jeito que foi gravado. Deu um spoiler, gente. Não vai ser aquele negócio completão. Mesma coisa que você vai assistir. Vou assistir Rodrigo Silva lá no Flow, né? É cortes. É aquilo que realmente você quer ouvir. Que é legal para você, eu tô escutando. É aquilo lá. Você não vai escutar as 2 horas, 3 horas de gravação completa. Mas tem muita gente que não escuta. Eu escutei podcast 5 horas, 8 horas. Não, tem mesmo, tem podcasts enormes, mas você prefere mais aqueles cortes. Os cortes são mais simples, né? Você já tá dentro do assunto, já corta muita coisa. Hoje o dia o mundo tá muito acelerado. E não tem como fazer o pregador fazer cortes, né? No culto de sábado, de quarto. E assim, a gente tem que Esse é um dos fatores. Ao mesmo tempo que pensar em novas estratégias, tomar cuidado para não banalizar, né? Existem coisas que são solenes e ponto. Existem outras que a gente pode conversar sobre, né? Existem possibilidades. Eu acho que a música é uma delas, de você trazer mais participação nos cultos, mais protagonismo, mais, sabe, você variar, existem estratégias que a gente pode e deve experimentar, usar, vivenciar.
né, até conseguir. E até conhecer os hinos, porque temos 600 hinos, fora os CD jovens todos. Isso E a saber gente repete muitas vezes os mesmos as hinos, mesmas Sim. músicas. as mesmas músicas. A gente, perde o conhecimento. a música, ela tem um poder muito grande de envolver as pessoas nos cultos, né? E a gente sabe disso. Precisamos ter essa noção e procurar fazer isso, né? Acho que uma outra questão é que mesmo em silêncio você tem que estar sendo ativo naquele culto, né, de adoração. Mas a nossa e aí a gente também ter consciência e analisar, nós estamos focados, nós estamos realmente vindo à igreja e conseguindo adorar a Deus, ou o nosso pensamento Tá em outro lugar. divagando. É. Mas a gente perdeu um pouco da essência, né? Que vinha trazendo a bagagem. A Ruth aí que 40 anos de evangelho? O Léo vai apanhar aqui. Não, é Mateus. sim. Ô, Ruth, tu conheceu a igreja com 10 anos, Ruth. 54, então. 44 anos. 44 anos de evangelho. Agora ela já passou por muita coisa. Agora toda a igreja tinha um coral. Tinha Toda a igreja tinha uma pianista, tinha crianças cantando. coral infantil. Eu já cantei em coral infantil. Tinha passeios com a igreja toda. Eu tenho foto, tá? Aí, cantando em coral infantil. É. Tinha. Eu lembro, é inesquecível assim, quando a gente veio 2 ônibus lá da Vila dos Remédios para Itu. Tinha retiro todo ano. Entendeu? Todo Tinha. ano tinha. E olha que eu já retiro. fiz muitos. Nossa, como é difícil ter um retiro hoje em dia. É muito difícil. Não, sempre foi difícil. Sempre foi difícil? Sempre foi, porque não é fácil você organizar isso. Não, mas a parte da organização Entendeu? das pessoas querem participar. Não, A a igreja organização em era peso. difícil. E uma coisa muito difícil também era que todos que quisessem tivessem condições financeiras, entendeu? Para ir. Então não era fácil. Mas a gente fazia, ixi, quantas vezes a gente vendeu MUP, esfirra. O que é MUP? MUP é aquele suquinho de saquinho, não é da época de vocês. Ah, De soja, sabe? Mas o de saquinho, não o de caixinha. Pra mim é famoso o MUP. A gente ia e vendia de porta em porta. Eu fui para Campal de Brasília. Assim. Assim. Vai ter outro, né, Ruth? E assim, ó, tinha uma pessoa, a professora Sidneia. A gente ia para casa dela. A gente fazia esfirra lá, ela ensinou a gente a fazer esfirra para vender de porta em porta todo domingo. Era uma mobilização muito grande, né? Era. A gente tinha coinonias, que eram... É tipo PG hoje. Como é Tá? o nome? De sexta, coinonias. É o quê? Coinonias. Isso é coisa de Deus? Sim. Significava uma confraternização. Quer ver? Deixa eu ver direitinho o significado. É coisa Illuminati. Então, Eram confraternizações. a Ruth é da época da Dorca, gente. Sim, ó, koinonia é uma palavra de origem grega, significa comunhão. Esse termo se tornou muito comum entre os cristãos, sendo utilizado no sentido de companheirismo, participação, compartilhamento e contribuição. Sabe o que era isso? A gente se reunia cada sexta-feira na casa de um dos jovens e a gente conversava sobre determinado assunto. Às vezes trazia... Chama isso hoje de PG. Exatamente. Mas quando, Entendeu? PG é mais curto que coinonia. Só que não era nunca assim. Nunca era no na mesmo igreja. lugar. Não, a gente diversificava. Sempre... Cada sexta-feira era na casa de alguém. Eu lembro na época que mais nova também sempre saía bastante o PG. Sempre era... Às vezes sim, coincidia de ser na mesma casa, mas sempre tinha uma saída de uma casa de um, casa de outro. E assim vai. A gente ia a pé. Geralmente organizava assim uma saída por mês, ou a gente recebia uma igreja no culto jovem, ou a gente ia para igreja. Então a gente alternava. E assim, a gente ia caminhando. Não ia de ônibus, não tinha dinheiro para passagem. Então ia da Vila dos Remédios para Pirituba, para Jardim Rosa, para Baronesa, aí ia conversando, brincando, tal.
Fazia muita cantata. Sim, Dia das Mães, serenata, né? Serenata das Mães era... Maravilha. Sempre tinha que todo ano tinha que ter. Era de porta em porta cantando lá. Bom, a gente tinha muita convivência. Hoje em dia a convivência é 1 hora de culto, 2 horas, 3 horas no máximo. Agora, também não significa, Mateus, que essa minha experiência tenha sido, por exemplo, de um dos meus irmãos. A gente, né, eles viveram bastante coisas assim comigo, mas nem todos eles tinham a mesma visão que eu tenho. Para mim era maravilhoso, entendeu? Agora eu vou fazer pra gente praticamente encerrar, vou fazer uma pergunta, quero ver, né, o posicionamento de cada um sobre, não é polêmica não, fique em paz, tá? Aí, bom, vocês agora, né, o Léo, primeiro ancião da igreja, né, Ruth, primeira vez como anciã, né, representando aí uma ala importante da igreja, que é a maioria, praticamente, né, Maioria. Uma grande maioria, a ala feminina. É muito mais espiritual. Os homens, infelizmente, né, às vezes deixa a desejar na questão espiritual, até porque o inimigo ataca muito mais, né, essa ala porque sabe que a importância, né, do homem, né, mesmo dentro de um lar. Quais são os problemas que vocês veem mais fortes da igreja? Pode ser a igreja local, pode ser a igreja no geral. E sendo a local, como que vocês acham que vocês podem atuar de uma forma bacana para buscar melhorar essa questão? E aí? Um grande problema, desânimo. Não só na igreja local, mas também no geral. Você vê isso muito e também isso influencia também na presença dos cultos. Um desânimo muito grande na igreja. Aquele negócio de mornidão mesmo, da profecia mesmo. Vai ser um tempo morno, aí causa desânimo. Não tem muita vontade de se apresentar aos cultos, participar de programações, não está nem aí para alguns eventos acontecerem na igreja. E isso é complicado demais, desânimo. Aí tem várias maneiras que a gente pode ajudar. A primeira é a visitação. Visitação é uma das maneiras que você pode ajudar essas pessoas desanimadas a entender mais elas também. Sem falar que é muito joelho no chão, né? Joelho no chão o tempo todo, para manter uma igreja, para que Deus possa ter misericórdia de nós e só com o poder dele, porque o desânimo, às vezes nós estamos desanimados, né? Às vezes tá em casa lá, nossa, vou pra igreja hoje, tô tão cansado, fica aquele pensamento, só que ele não pode se entregar, né? Tem que ter o pensamento que não pode se entregar, tem que ir. E o que ajuda a tirar esses desânimos também é alguns ministérios, algumas programações especiais na igreja, programação com jovens, programação. Uma coisa que não tem mais é hora social. Muito difícil. Hora social é um momento em que você tá ali, brincava, pulava. Já jogou queimada, Ruth, na hora social? Muito. Oxe, saía com só pingando na hora social. Até porque, infelizmente, a gente... Até, nem falei ministério, mas vários ministérios fazem. Sim. E aí as pessoas não têm mais nem interesse de participar. Justamente, só que isso não pode... Vazio. O problema é que a gente deixa morrer. Deixa... ninguém quer ir. Faz ninguém veio, não vou fazer mais. Pelo contrário, tem que insistir, né? Tem que buscar, tem que ir atrás. Tem que... não vai não, eu vou lhe buscar na sua casa. Eu vou lhe buscar na sua casa. Você vai vir. Isso é uma maneira de você ver que a outra pessoa é especial, né? Que a participação dela é muito importante para nós. Então, essa é uma das maneiras. Uma hora social, cultos, cantatas. Mobiliza a igreja. Mobiliza. Né? Eu não sou uma pessoa que sou fechado para mudanças, mas eu sou uma pessoa que gosta de analisar as mudanças. Analisar, ver se isso vai ser legal. Vamos fazer um curso diferente? Vamos ver se vai ser legal. Vamos ver se dessa maneira vamos ter mais atrativo para algumas pessoas. Tem algumas pessoas que talvez gostem de um culto mais próximo, igual um culto de quarta-feira mesmo.
tentar ali todo mundo para falar, vamos ver se isso vai ser legal, vamos trazer para um domingo. Sim. Uma maneira diferente. Eu não sou contra isso, mas eu sou a favor de sim, sentar, analisar, vamos trazer, vamos fazer o teste, vamos lá. Sim. Porque talvez essa mudança possa, porque a nossa preocupação não é, como a gente pode falar, aquele negócio, o robô lá, chegar na igreja. Você chega, senta, levanta, senta, ora, canta o hino, levanta em pé, canta o hino, se ajoelha, senta de novo. Aí vem a escola sabatina, o cara vem, passa a lição lá durante 40 minutos passando a lição, ninguém mais comenta a lição, ninguém mais estuda a lição. Uma rotina meio... Fica a mesma rotina. Isso é só um exemplo, não estou dizendo que tem que mudar isso, tá? Isso aí, a escola sabatina é o coração da igreja, mas pode ser que tenha algum ponto que pode ser melhorado. É uma questão que foi levantada nesse ano, que de primeiro eu não achei bom, mas tem que analisar, tem que pensar que é a troca das escolas sabatinas, né? Tem que analisar, tem que ver. Tem igrejas que se coloca isso e funciona. Vamos sentar, vamos conversar. Quer fazer uma escola sabatina diferente? Por exemplo, lá na igreja de onde eu vinha, onde eu me batizei lá em Maceió a primeira vez, a escola sabatina jovem era num espaço maravilhoso, pegava as cadeiras, fazia o redor lá fora na igreja, praia, maravilhoso, né? Nossa senhora, era na praia, gente, olha. Juntava a gente, hein? Minha irmã vendia muito aquelas empadinhas doces, as tortilete. Nossa, ela levava, vendia tudinho. Legal. Pulava na Lagoa do Mundaú. Então, mudanças. Vamos sentar e vamos analisar para ver se é legal, vamos ver se inverter o culto, vamos fazer uma escola sabatina jovem numa praça, depois volta aqui para pegar o sermão rapidinho, uma praça aqui mais próxima. Vamos inverter o culto, vamos fazer grupinhos, rodinhas. Vamos analisar, vamos ver se dá, se vai ser mais atrativo, se vai incentivar, porque a nossa preocupação é a salvação dos outros. E lembrar que não precisa inventar a roda. Eu acho que o que precisa é a gente se unir enquanto liderança, todos da liderança, se organizar e ver o que nós vamos fazer da agenda que nós temos, né? Esse é o ponto que você vê como maior dificuldade da igreja. Sim. Organização. Eu penso assim, a gente faz muitas coisas. Muitas mas não como um todo. Às vezes a gente perde o sentido de estar fazendo aquilo. Às vezes a gente está fazendo semanas de evangelismo. Algumas são bem tops, que nem a da mulher que foi fora. Sim. Que é uma experiência maravilhosa. Sim. Justamente. Mas aí a gente precisa ver assim. Tá, é da mulher. Mas vocês viram, precisou de todo mundo. Então, a igreja inteira, né? A igreja inteira. Desde os diáconos, todos. Os irmãozinhos que tem carro para carregar a cadeira e trazer a cadeira. Se a gente vê o tanto que algumas pessoas trabalharam ali, o Júlio, o irmão João, o Elton, sabe? Eu nem vou citar. Quase morri lá. Instalando os negócios. Deus me livre. Naquela caixa, chovendo. Nossa! Choveu, uma semana que choveu. Nossa. Mas enfim, eu acho assim. Tá, a gente tem várias coisas, mas o que a gente, enquanto igreja, todos vão se organizar de fato para fazer todos juntos. Entendeu? Mesmo que sejam os jovens, a semana de oração dos jovens, eles que vão pregar, sim, mas nós temos que estar todos juntos. Não dá para ser só dos jovens, é de todos. Então, o que realmente nós vamos fazer junto? Vamos fazer um passeio. É um passeio? É só para as crianças? É só para os aventureiros? É só para os desbravadores? Tem os espaços para isso. Mas a gente tem que ter um para a igreja. Então vamos fazer um. Não teve nenhum, vamos fazer um. Lembra do último? Faz muito tempo. O último passeio eu fui lá no sítio do pai da Flávia. Ah, sim, verdade. Faz muito tempo. Com a igreja inteira foi o último, mas faz muito tempo. Foi. Eu acho até que não tinha nem cabelo branco na época. Não, tinha sim, Léo. Tinha, né? Nós temos agora a Ruth no nacional, que é a mulher que consegue unir todo mundo. Justamente. Oh, meu Deus, que expectativa. Brasileiros, humanos, etíopes. Que o que vocês falam de mim seja verdadeiro e seja para honra e glória de Deus, porque... Mas Ruth. A expectativa está muito grande. Está alta a expectativa.
Mas só tentar. sobre esse tema que ela falou que é muita coisa, né, pra decidir. Quem nunca é só um exemplo, né? Imagine, quem nunca tá participando, por exemplo, da semana, das 10 dias de oração, já pensando na semana do Calvário. Você nem curte a semana de 10 dias de oração, porque você já tá com a cabeça, nossa. A Silvana, eu junto com a Silvana, a gente já se reuniu 2 vezes por causa dos 10 dias de oração e ainda não saiu nada. E nem começou o ano. Imagina. Nem se fosse Em ainda. janeiro tem a semana de Deus. Renato, Boa sorte pra vocês. Obrigada. que é muito em cima. Obrigada. O jovem tá pensando o quê? No acampamento jovem. Então, só que aí, olha só. Aí ocorre isso que ela acabou falando, acaba sendo todo mundo separado. Aí tem os 10 depois da semana. Você não Então, curte a gente 10 tem que dias de sentar. oração. Inclusive, eu penso assim, já compartilhei com o Josevan e com o Léo, com o Severino não, porque a gente ainda não se encontrou assim. Mas eu acho que a gente deveria sentar em janeiro. Aliás, se fosse dezembro, melhor ainda. A gente vai sair daqui a pouquinho, tá? Hoje é dia 16, sábado. Daqui a então. 1 horinha tem comissão da igreja, estaremos reunidos. Pois é. Vamos Aí sentar. a gente vai sentar após a comissão e sabe? E definir, eu acho que tem que definir um treinamento entre nós. Eu estou falando treinamento, mas não é bem isso. É um diálogo entre nós. O que a gente quer para a nossa igreja? Todos querem, como igreja. O que a gente quer? Modo automático ou realmente trabalhar? Ou de verdade. Mesmo que sejam fazer. menos coisas, mas de verdade. Né? Que sejam de Mobilizar verdade. Bastante. Tá? O que a gente quer para a nossa igreja? O que a gente deseja para o Ministério da Mulher? O que a gente deseja para o Ministério da Música? O que a gente deseja, sabe, para os adolescentes? Enfim, o que nós queremos? Primeiro os líderes. Depois, né, a gente estende isso de uma forma que a gente vai conseguindo se reunir no decorrer do ano e conversando e acertando e ajeitando. Sim, E sim. definindo o que realmente é mais importante, né? E curtir, né? Porque não Curtir pode o ser no evento. automático, gente. Não Viver Viver o evangelho, né? A experiência que a gente faz tanto no automático que a gente não percebe que a pessoa que está entrando ali está precisando de conversar. Isso, que o Ele Léo está está preocupado. Precisando de uma É. oração, que Eu o tenho Matheus que- está precisando, sei lá. Você está conversando com a pessoa do lado pro próximo evento já. Em vez de estar ali focado na mensagem, Isso. focado ali na pessoa que está chegando. Por exemplo, o Ministério Jovem agora está focado Nas férias agora. não, nas férias. Tô vendo aí lá o retiro lá. O Ministério Jovem tá focado no retiro. Ele tem que mobilizar a igreja, mobilizar os jovens, tal, beleza, vai correndo aí e tal. Chega o retiro e já tá pensando já no Missão Caleb. Já tá pensando. Começa em maio já. Ou seja, não curtiu nada, não curtiu o retiro. Olha o da Ministério da Mulher. Você começa com 10 dias de oração e 10 horas de jejum. Não é fácil você organizar esse programa. São 10 dias corridos. E as 10 horas de jejum precisa ser muito dinâmico para que a gente permaneça. Precisa ter uma programação muito bacana. Aí, terminando isso, já vem lá o março com o Dia da Mulher. Tudo bem que é Dia Internacional da Mulher, mas sempre a gente faz alguma coisinha. Aí chega lá em maio, já é o Dia da Mulher Missionária e Semana de Evangelismo da Mulher. Aí já tem maio, junho e julho, quando chega agosto, quebrando o silêncio. Outubro rosa, Congresso da Mulher. É o ano inteiro. É um ano corrido que nós temos que tomar cuidado. É por isso que eu perguntei, porque é bom, né? A gente pensar no que a igreja pode estar errando, né? O que eu, como membro da igreja, posso estar atuando. Mas vocês, como anciãos... Eu acho que é hora de parar, sentar e conversar. Talvez o erro esteja na gente também, né? Parou. Eu acho que parou de fazer sem ter esse momento de parar, né, e ver. Nosso objetivo é salvação. Por exemplo, Então, o mês de maio é um mês onde esse é o todos grande têm que objetivo. iniciar a classe bíblica, né? E
Nem todos conseguem. Então, como que a gente vai fazer essa classe bíblica? O jovem vai fazer classe bíblica, os desbravadores, os aventureiros vão fazer classe bíblica. Tá, mas né, se não tiver a igreja envolvida, não tem frutos. Às vezes só o irmão Edinaldo correndo atrás do estudo bíblico e puxando uma pessoa ou outra. Será que a gente tem que fazer isso ou a gente pode fazer bem legalzinho aí, 7 horas da noite no domingo, uma classe bíblica? Eu estou chutando. Mas de repente a gente pode fazer isso, todo mundo traz visitas, cada um traz uma pessoa, a gente faz uma roda e estuda a Bíblia. Justamente. Ministério infantil, com o trabalho com as crianças que vêm com os pais lá atrás. Isso. Fazendo um link, né, com os aventureiros. Justamente. Faz uma classe. Traz a mãe que não é adventista, a esposa, o marido. Aí a gente tem uma boa pessoa já preparada e tem alguns louvores e a gente estuda a Bíblia juntos. Né? Você vai ler, o outro vai ler, todo mundo participou, todo mundo, sabe? É uma coisa simples. De repente a gente tem que testar coisas mais simples. Né? A gente perde o foco, né? Bom, se a gente deixasse aqui, pode conversar a noite toda aqui, né? Foi um bate-papo assim mais sobre questões de igreja. Obviamente, né? Se fosse falar com cada um separadamente, a vida, né, de cada um, a conversão de cada um também seria um espetáculo de conversa, né? Tanto de história cada um teria, mas aqui foi mais um bate-papo sobre a igreja mesmo. Futuramente, obviamente, né, nós teremos um bate-papo com vocês sós, né, pra gente conversar, conhecer um pouco mais da experiência com Cristo de cada um, né? Então eu vou deixar que cada um agora fale esses últimos minutos aqui para o nosso distrito, tá? Se despeça, dê uma mensagem de Feliz Natal, Feliz Ano Novo, feliz o que quiser, tá? Então fique à vontade, quem quiser pode falar. Eu sou... Tchau. Começa? Os mais velhos primeiro? Os mais novos primeiros? Não, agradeço muito, né? A oportunidade de estar aqui. É maravilhoso a gente compartilhar um pouco de experiência, né? É bom também se as mensagens que foram passadas chegarem até nós também, né? Pra gente possa até crescer, né? Ouvindo. Eu tenho grandes expectativas para esse ano, tá? Amém. Grandes, não só para a Igreja do Polvilho, mas para o distrito do Polvilho. Grandes expectativas. Eu creio que esse ano vai ser maravilhoso. Um ano que vamos crescer espiritualmente num nível maravilhoso, um nível de estar cada vez sentir realmente a presença de Cristo, sair do automático, entrar agora justamente no modo em que... Modo on. Tá vendo? Aqui, ó, modo on. Em que possamos sim sentir o Espírito Santo trabalhando através das nossas vidas, buscando a salvação, não só a nossa, mas também dos nossos irmãos, dos nossos amigos, queridos também. Grandes expectativas para esse ano e se todos trabalharem juntos e unidos, com certeza isso vai acontecer. Amém. Eu agradeço a oportunidade, a paciência de quem me ouviu. Muita. O que ouviu o Léo, me ouviu. E eu peço que vocês orem, né, por nós. Orem para que Deus dê o Espírito Santo para todos nós. Né? Amém. Independente da pessoa ter um cargo ou não, ela tem uma missão na obra de Deus. Eu peço que vocês orem por nós, para que a gente tenha disposição, ânimo, força, que a gente tenha sabedoria, né? Que a gente tenha constância, enfim, tudo o que for necessário. E eu vou terminar deixando um verso bíblico. Amém. Tá bom? Os jovens se cansam e se fadigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam pelo Senhor renovam suas forças. Sobem com asas como de águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Que assim seja. Amém. 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 Então é isso, pessoal. Vocês curtam, né, o nosso vídeo aí no YouTube. Curtam também, se está ouvindo o nosso Spotify aí também, tá? Próximo capítulo, próximo episódio na nossa Semana Talks, teremos aí o especial de Natal, né? Teremos aqui algumas pessoas bem calmas, pacientes,
tá? Pessoas que entendem muito do assunto do Natal. É pecado. Eu quero saber se é errado ou não Natal, não assista esse vídeo. Não tem nenhum tipo de conteúdo. Tô brincando, uma diversão só, muito bacana, tá? Pra você ouvir aí no ritmo de Natal. Já chegar e chegar animado já pras festas aí, tá? Então Deus abençoe você. Comenta aí o que você achou. Se você não gostou do Léo, pode comentar. Pode Se falar. Se gostou da Ruth, pode comentar também. Pode não. Eu choro. Tá? Não esqueça de seguir também, né, nas redes sociais, os Jovens do Polvilho, tá? Nós temos aí esse projeto aqui que é para incentivar, né, os jovens a participar de uma forma madura. Temos aqui uma equipe de, deixa eu ver, são 8 jovens que participaram de toda a elaboração disso daqui, né? Hoje, no dia da gravação, não tem os jovens porque é dia de semana, tá? Infelizmente, cada um tem suas obrigações, não quiseram vir, só que eles estão sempre aí, pela graça de Deus. Vai ser um projeto maravilhoso pro nosso distrito. Mas tem o Gustavo aí. Tem o Gustavo ali, mas ele tem 15, é adolescente ainda. Vai fazer 16 quando, Gustavo? Sexta-feira. Sexta-feira? Então Hoje é sábado. Ele já tem 16 anos. Ótimo, parabéns, Gustavo. Tá, então fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Falou, gente. Tchau. Em té.